Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de física. Nessa nossa aula, nós vamos responder questões sobre a composição de movimento, assunto que foi proposto para vocês na aula da semana passada. E na aula dessa semana, a gente vai responder questões. Vamos colocar em prática todo o conteúdo, todo o conhecimento, que foi abordado. Vocês vão observar que as questões são bem parecidas uma com a outra, então vejam o raciocínio, vejam a lógica da resolução das questões, tá bom? Que vocês não vão ter dificuldade para responder as demais questões que serão propostas para vocês fazerem. Então, até mais. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão com o tema composição de movimento. A primeira questão diz assim: no vagão ferroviário que se move com velocidade v igual a 3 metros por segundo, com relação aos trilhos, estão dois meninos que correm um em direção ao outro, cada um com velocidade v igual a 3 metros por segundo com relação ao vagão. A velocidade dos meninos VA e VB com relação aos trilhos será respectivamente. Então, ele quer saber qual é a velocidade do menino A com relação aos trilhos e a velocidade do menino B com relação aos trilhos, tá? Então, vamos aqui às informações que a questão nos dá. Ele diz que a velocidade do vagão em relação aos trilhos é 3 metros por segundo. Ele diz que a velocidade do menino A em relação ao vagão, que ele está correndo dentro do vagão aí, ó, é 3 metros por segundo. E a velocidade do menino B em relação ao vagão também é 3 metros por segundo, tá? Só que observe o sentido dos movimentos deles, Eles estão em sentidos opostos em relação ao outro. Então, vamos lá. A questão quer saber qual é a velocidade do menino A em relação ao trilho e a velocidade do menino B em relação ao trilho. Então, vamos primeiro aqui para o menino A. Então, eu vou encontrar a velocidade do menino A em relação ao trilho, beleza? Então, o que é que eu tenho? A velocidade do menino A em relação ao trilho vai ser igual à velocidade do vagão em relação ao trilho, mais a velocidade do menino A em relação ao vagão, tá? Então, eu vou ter que a velocidade do menino A em relação ao trilho vai ser, velocidade do vagão em relação ao trilho, que é 3 metros por segundo, mais a velocidade do menino em relação ao vagão, que é 3 metros por segundo. Somando, eu tenho aí que vai dar 6 metros por segundo, a velocidade do menino A em relação aos trilhos. E a velocidade do menino B em relação aos trilhos, qual vai ser o valor? A velocidade do menino B em relação aos trilhos vai ser igual à velocidade do vagão em relação aos trilhos, menos a velocidade do menino em relação ao vagão. Por que menos? Porque o menino B, ele está correndo em sentido oposto ao movimento do vagão, tá? Considerando que o vagão está se movimentando nesse sentido aqui. Então, ele está se movimentando no sentido oposto e eu vou subtrair a velocidade aí do vagão em relação ao trilho, 3 metros por segundo, menos a velocidade do menino em relação ao vagão, 3 metros por segundo, que vai dar igual a zero. A alternativa aí é a letra A. Vamos aqui para a segunda questão. Diz assim: um ultraleve mantém a velocidade 120 km por hora em relação ao ar, mantendo o nariz apontado para o leste. Sopra vento sul com velocidade 90 km por hora. Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade do ultraleve em relação à Terra é. Então, ele quer a velocidade do ultraleve em relação à Terra. Vou colocar assim, velocidade do ultraleve em relação à Terra. É o valor que ele quer. Então, quais são as informações que a questão me dá? Ele disse que o ultraleve, ele vai seguindo aqui para o leste, certo?
E a velocidade desse ultraleve em relação ao ar é 120 km por hora. Aí ele diz que sopra um vento no sentido sul. Então, ele vai estar empurrando aqui, arrastando o avião para o sul. Esse vento aí possui uma velocidade de 90 km por hora. Então, é a velocidade do ar em relação à Terra. É 90 km por hora, beleza? Então, eu tenho que calcular aí a velocidade do ultraleve em relação à Terra, que vai ser essa resultante aqui, ó. Velocidade do ultraleve em relação à Terra. Observe que aqui forma um triângulo, né? Um triângulo retângulo e aqui é a minha hipotenusa. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê, ó? Essa velocidade aí do ultraleve em relação à Terra ao quadrado vai ser igual à velocidade do ultraleve em relação ao ar ao quadrado mais a velocidade do ar em relação à Terra ao quadrado. Então, substituindo aí os valores que a gente tem, vai ficar como? Vai ficar a velocidade do ultraleve em relação ao ar é 120, né, ao quadrado, mais a velocidade do ar em relação à Terra, 90 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 120 ao quadrado, dá 14.400, mais 90 ao quadrado, vai dar 8.100. Somando, eu vou ter 22.500, tirando a raiz quadrada de 22.500, eu vou ter o valor de 150, a unidade quilômetros por hora, tá? Essa é minha resposta, ok? Aí, no caso, é a letra A, certo? 150 km por hora. A direção é sudeste. Observe que à medida que o ultraleve vai se movimentando, ó, ele vai indo aqui para sudeste. Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. Diz assim: um patrulheiro viajando em um carro dotado de radar a uma velocidade de 60 km por hora em relação a um referencial fixo no solo é ultrapassado por uma caminhonete que viaja no mesmo sentido que ele. A velocidade indicada pelo radar após a ultrapassagem é de 30 km por hora. A velocidade da caminhonete em relação ao solo é, em km por hora, igual a... Então, a questão que é a velocidade da caminhonete, tá? Em relação ao solo. O referencial aqui é o solo. O que de informação que a questão me dá? Que a velocidade do patrulheiro em relação ao solo é igual a 60 km por hora. E a velocidade relativa entre eles dois, a caminhonete e o patrulheiro, é de 30 km por hora. Beleza? Então, como é que eu vou encontrar a velocidade da caminhonete? Eu tenho que a velocidade relativa entre eles dois é a diferença entre a velocidade da caminhonete e a velocidade do patrulheiro. Então, eu tenho que a velocidade relativa é igual à velocidade da caminhonete menos a velocidade do patrulheiro. Por que a velocidade da caminhonete vem antes? Porque ela ultrapassou a velocidade, a caminhonete ultrapassou o patrulheiro, então a velocidade da caminhonete é maior do que a velocidade do patrulheiro. A diferença entre elas duas é 30 km por hora. Então, eu tenho que a velocidade da caminhonete, que é o que eu quero saber, menos 60, que é a velocidade do patrulheiro. Coloco esse 60 para o primeiro membro, aí vai ficar assim, ó, 30 mais 60, que é igual à velocidade da caminhonete. A velocidade da caminhonete é igual a 90 km por hora. Beleza? Essa é a minha resposta. Alternativa é. Então, vamos aqui para a nossa quarta questão. Diz assim: numa represa, um homem faz seu barco a remo
atingir uma velocidade máxima de 8 km por hora. Se esse mesmo remador estiver no rio cujas águas correm para o oeste com uma velocidade de 5 km por hora, determine a velocidade máxima que ele consegue atingir quando? Letra A. Rema no mesmo sentido da correnteza. Letra B. Rema no sentido oposto da correnteza. Então, vamos aqui para a letra A. Então, imagine que eu tenho um rio. Esse rio, a água, corre para o oeste. E a velocidade do rio em relação à margem é 5 km por hora. A velocidade do barco que o homem consegue remar, né, consegue fazer com que o barco atinja, em relação à água, é 8 km por hora. E aí a questão quer saber qual vai ser a velocidade máxima que o barquinho consegue atingir aí na velocidade, qual é a velocidade máxima que o barquinho consegue atingir. Essa velocidade máxima aí é em relação à margem, tá? Então, a velocidade do barco em relação à margem é igual ao somatório aí da velocidade do barco em relação à água mais a velocidade do rio em relação à margem, tá? Então, eu vou encontrar aí a minha velocidade máxima do barco em relação à margem. A velocidade do barco aqui é 8 km por hora, mas a velocidade do rio é 5 km por hora. Então, a velocidade aí do barco em relação à margem vai ser de 13 km por hora. Essa é a minha resposta. A letra B, ele fala agora aqui, quer saber a velocidade máxima atingida quando, no caso, o barco ele se mover no sentido oposto ao da correnteza. Então, eu tenho a correnteza para o oeste, velocidade do rio em relação a mais 5 km por hora, e agora o barquinho está se movimentando oposto. Aqui eu só vou subtrair. Então, a velocidade do barco em relação à margem igual a velocidade aqui do barco em relação à água menos a velocidade do rio em relação à margem. Então, subtraindo esses valores, eu vou ter 8 menos 5, a velocidade do barco em relação à margem vai ser 3 km por hora. E é isso.